Abramos a palavra de Deus em Marcos capítulo 4 e nós leremos do verso 30 ao verso 34. Marcos capítulo 4, do verso 30 ao verso 34. E nós vamos encerrar essa parte do Evangelho de Marcos que trata sobre as parábolas de Cristo. Marcos 4, de 30 até 34, diz assim a palavra do Senhor. Disse mais: aqui assemelhemos o reino de Deus, aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Meus irmãos, nós já aprendemos sobre o significado das parábolas no ministério de Cristo. Nós vimos que o Senhor Jesus, ao proferir parábolas, ele está cumprindo o que está lá em Isaías capítulo 6. E a conclusão é bastante simples. Cristo falou por parábolas para que aqueles que foram escolhidos por Deus para irem ao inferno, escolhidos por Deus para a condenação, ao ouvirem a mensagem do Evangelho, não compreendessem e, ao mesmo tempo, não se convertessem. Isso está muito claro, como nós vimos na parábola do semeador, no capítulo 3, a partir do verso 18, verso 10, melhor dizendo, quando diz: quando Jesus ficou só com os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outro vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então, o objetivo da parábola, esse objetivo mostra claramente o significado da pregação do Evangelho. Nós sabemos pelas Escrituras que o Senhor Deus é soberano, e nós sabemos que Deus já determinou quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Então, no final das contas, os indivíduos, os ímpios que vão para o inferno é porque Deus assim determinou, e os indivíduos que vão para a eternidade, na morada com o Senhor, vai acontecer porque Deus determinou. Não há nenhuma manifestação humana. E além disso, nós encontramos nas Escrituras a palavra de Deus dizendo que não há nenhuma chance daqueles que foram destinados para a perdição se converterem, porque a conversão ela não vem como uma atitude humana, não é o homem que aceita Jesus, como já temos visto aqui. Isso é uma expressão muito estranha e equivocada. Na verdade, é Cristo quem aceita o pecador, e esta conversão ela acontecerá por aquilo que na teologia reformada chamamos de santa vocação, a atuação do Espírito Santo. Então, os eleitos de Deus para a glória, para a eternidade com o Senhor, ao ouvirem o Evangelho, eles serão iluminados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai agir na mente, no coração deste eleito para a salvação, e pela ação do Espírito Santo ele compreende o que está sendo pregado, ele compreende quem ele é, ele compreende a glória de Deus, ele compreende que é inimigo do Senhor, ele compreende o que lhe aguarda caso alguém de alguma forma não se submeta a Cristo, e em compreendendo então, ele
é transformado pelo poder do Espírito Santo. A isso nós chamamos de monergismo, o que significa dizer que somente o Espírito Santo atua no coração daquele que se converte. Portanto, as parábolas, elas cumprem esse papel. É por isso que Marcos, ele está a nos dizer aqui no verso 33 e 34, ele diz assim: e com muitas parábolas semelhantes lhe expunha a palavra conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E é claro que nesse sentido, Marcos está a nos dizer que Cristo utilizava exemplos do cotidiano e eles entendiam a história, mas não entendiam a aplicação para o reino de Deus. E é por isso que Marcos, então, ao falar sobre essa capacidade dos ouvintes, no verso 34, ele ratifica aquilo que havia dito no capítulo 3. E sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. O que significa dizer, então, que Cristo, cumprindo o que está lá em Isaías capítulo 6, ele chamava os eleitos de Deus para a salvação em particular, e ele então explicava as parábolas. Irmãos, eu sei que para muitos uma afirmação como esta é chocante. Eu sei que para muitos a afirmação de que Deus determinou para quem vai para o céu e Deus determinou quem vai para o inferno, não dando nenhuma chance ao homem de escolha por um livre arbítrio. Eu sei que isso é chocante, mas nós precisamos entender que a soberania de Deus, ela precisa ser compreendida. Nós temos dificuldades às vezes de ouvir assuntos como este, sobretudo com relação às parábolas e o objetivo das parábolas. Eu me lembro que há muitos anos eu ouvi o meu pai mesmo dizendo, como Jesus era sábio, porque ele pregava por meio de parábolas e isso facilitava o entendimento das pessoas. Não, pelo contrário, Jesus falava por parábolas para dificultar o entendimento das pessoas. Nisto nós percebemos a soberania do Senhor, não é o homem. Infelizmente nós somos contaminados pelo humanismo, nós somos contaminados por essa visão de que o homem, ele tem algo de bom e ele merece uma chance, todo mundo merece uma chance, todo mundo merece de alguma forma escolher sobre a sua vida. Nós somos demarcados por esse tipo de visão, e essa forma de ver, ela tem aumentado, ela tem endurecido nos nossos dias. Hoje temos visto tantas teorias que são teorias satânicas, afirmando que o homem, ele em si é bom. Que um criminoso, por exemplo, que mata, estupra e mata uma criança, não, ele tem que ter uma chance para ser reeducado, ser reinserido na sociedade, quando as escrituras, elas dizem claramente, olho por olho, dente por dente, mão por mão, vida por vida. Quando nós sabemos que pelas Escrituras, aquele que retira a vida de alguém, nas circunstâncias do crime, nas circunstâncias da malvadeza do coração humano, é pena de morte para ele. Ele tem que morrer, porque ele tirou a vida, e ele não tem esse direito. Mas nós que vivemos esse discurso aveludado, nós que vivemos esse discurso de que o ser humano, ele de alguma forma é bonzinho, de que o ser humano, nós temos que sempre dar chances, nós vivemos, sobretudo no contexto de Brasil, esse caos, porque nós não temos a hombridade, a firmeza e a coragem de ver o que as Escrituras dizem. É por isso que um ensino tão claro nas Escrituras, tão simples sobre a soberania de Deus, para nós, vem como um murro no estômago, e nós temos dificuldades em se submeter e a receber esse ensino com alegria. Nos esquecemos de que estamos aqui no reino de Deus porque Ele nos escolheu, Ele escolheu nos amar, Ele escolheu. É por isso que a pregação do Evangelho, o principal motivo da pregação do Evangelho não é salvar gente do inferno. Embora isso esteja também inserido.
tirar pessoas da perdição, mas não é o objetivo principal. O objetivo principal da pregação do Evangelho é a glória de Cristo, é a glória do Senhor. Porque nós sabemos que a pregação do Evangelho possui dois resultados: ou a pessoa ela vai se submeter pela ação do Espírito Santo ao Evangelho, ou ela vai endurecer o seu coração. O Evangelho faz isso, ou ele amolece a ponto da pessoa ser alcançado pela graça do Senhor, e isso deve trazer alegria a nós, como traz alegria no céu. No céu há uma festa quando um pecador se arrepende, há essa alegria e nós precisamos vivê-la, mas por outro lado, nós sabemos que também o Evangelho cumpre o seu papel quando ele endurece o coração do ímpio, pela determinação do Senhor. É por isso que Marcos ele enfatiza que falava tudo por parábolas, mas a explicação ela se dava em particular para os discípulos. E aí então nesta seção das parábolas nós vamos perceber claramente o que as Escrituras nos ensinam. Marcos ele vai selecionar apenas algumas parábolas, como ele mesmo aqui nos apresenta, embora, obviamente, muitas outras, como ele mesmo afirma, foram ditas por Jesus. E na linguagem de Marcos podemos compreender que Jesus agora, quando se dirigia à grande multidão, ele só falava por parábolas. E na intimidade, ele então explicava estas parábolas. Então nós temos aqui a primeira parábola, que é a parábola do semeador. Nós já vimos, é a parábola que abre a visão do que é o reino de Deus, a visão do que seria esse reino do Senhor. Depois então ele explica, ou ele traz a parábola da candeia, o que mostra obviamente a atitude daquele que ouve a palavra, compreende, e ele então se submete à vontade do Senhor. Depois vimos a parábola da semente, domingo próximo passado, quando o Senhor Jesus mostra o que acontece no coração daquele que é alcançado pela graça do Senhor. E hoje, pela mesma graça de Deus, nós iremos aprender sobre a parábola do grão de mostarda, quando nesse contexto o Senhor não está falando especificamente do coração humano, mas agora o Senhor está falando sobre o reino de Deus instalado nesse mundo. Então, se nós olharmos para a sequência de Marcos, porque o Senhor Jesus nos evangelhos, temos registrado nos evangelhos cerca de 46 parábolas, são 46, se você tomar os evangelhos sinópticos, mas aqui temos apenas estas no evangelho de Marcos, quando ele tem a preocupação de mostrar a maneira como as pessoas reagem diante da pregação, a maneira depois como o crente deve reagir diante da pregação, depois mostrando o segredo e a atuação de Deus no coração do indivíduo, mostrando a soberania, como aquele agricultor que planta a semente, depois ele dorme, acorda, e a semente germina, surge o broto, surge o talo, surge a espiga, surgem as outras sementes, e quem plantou não tem absolutamente nada a ver com isso, ele apenas observa, e no final ele participa então da colheita. Foi o que nós aprendemos. E aí então, no Evangelho de Marcos, nós temos a conclusão deste momento das parábolas, quando Cristo vai falar sobre o reino de Deus. Mas aí nós poderíamos perguntar, o que é o reino de Deus? Se essa pergunta fosse dirigida particularmente a você, você teria condições de responder sobre o que é o reino de Deus? Você teria condições de compreender o significado deste tema que Jesus está tratando nas parábolas? Porque o que Jesus está aqui revelando diz respeito ao reino de Deus. Meus amados, quando nós olhamos para esse tema, nós vamos perceber que o reino de Deus, ele possui duas dimensões, ele possui duas formas de atuar nesse mundo. A primeira forma é aquilo que as Escrituras nos mostram, que o reino de Deus diz respeito a toda a criação do Senhor, diz respeito ao fato de que Deus, ele reina soberanamente sobre a criação.
diz respeito a Deus que tem um trono altíssimo, e Ele governa todas as coisas, e Ele, pela providência, Ele então governa aquilo que criou. Os nossos símbolos de fé nos afirmam que Deus manifesta a sua soberania na nossa compreensão de duas maneiras. Ele manifesta pela criação, quando do nada Ele criou todas as coisas, pela ordem da sua palavra, e também pela providência, quando Deus agora, por seu governo, Ele controla, Ele mantém esta criação. Nesse sentido, nós percebemos que Deus é o Senhor absoluto sobre todas as coisas. Sobre o planeta Terra, sobre as estrelas, sobre os astros, sobre esse espaço incomensurável, esse espaço que nós não conhecemos. Deus reina sobre tudo que existe, desde as formas mais pequenas do universo às maiores. Deus tem o controle de todas as coisas. É por isso que o salmista no Salmo 103, verso 19 diz: nos céus estabeleceu Javé o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Portanto, quando nós falamos de reino de Deus, nós estamos falando da soberania do Senhor sobre todas as coisas. O Deus que governa, aquilo que nada escapa de suas mãos. Quando nós olhamos para a trajetória da humanidade, desde Adão e Eva até o último eleito a se converter, nós vamos perceber que Deus tem o controle de todas as coisas. As Escrituras dizem que Deus estabelece os reis. As Escrituras dizem que a autoridade vem dele. Por isso, quando nós olhamos para a situação do Brasil, do ponto de vista político, em instância última, é a mão do Senhor sobre essa nação. É assim que devemos ver. Obviamente, na nossa contingência, no nosso cotidiano, devemos ir lutar pelo Evangelho, lutar pelo bem, lutar pela glória de Cristo, lutar por uma sociedade mais justa, mas o Senhor é aquele que controla todas as coisas. Foi o Senhor que estabeleceu Lula como presidente, e foi o Senhor que colocou no cárcere. Ele é soberano. Ele é majestoso sobre todas as coisas. O seu trono, do seu trono, melhor dizendo, Ele governa todo o universo, governa toda a criação. Esta é a dimensão maior do reino de Deus. Mas é claro que existe também uma dimensão particular. Na dimensão geral, Deus reina sobre toda a criação. Mas na dimensão particular, nós sabemos que existe um reino formado pelos filhos de Deus. Existe um reino formado pelos eleitos de Deus, desta criação que Deus governa soberanamente como Rei majestoso sobre o universo. Ele separou um pequeno povo, Ele separou pessoas para transformar em filhos, pessoas que eram rebeldes contra Ele, mas que o Senhor, pela sua graça, fez com que elas fossem transformadas em filhos, e a partir daí então, o Senhor Deus estabeleceu o seu reino particular, no seu reino geral, sendo soberano sobre todas as coisas, sobre ímpios e sobre filhos. Ele estabelece um reino particular, que é o reino do Senhor, o reino daquele que governa o seu povo. E é interessante porque nós vamos perceber que esse reino específico, esse reino particular, esse reino minúsculo que Deus tem levantado aqui na terra, nós vamos perceber que ele se manifesta por meio de um pacto, por meio de uma aliança. Ou seja, Deus estabelece, Deus escolhe, Deus converte, Deus santifica, e tudo isso acontece porque o Senhor Deus estabeleceu um pacto especial, um pacto específico, uma aliança específica com a sua igreja, com o seu reino. É por isso que o reino específico do Senhor começa com Adão e Eva. Quando Deus afirma que de toda aquela tragédia do pecado, Deus levantaria um povo para si. Depois em Noé, quando este povo, salvo pelo Senhor, seria preservado pelo poder de Deus por toda a eternidade. Depois com Abraão, quando o Senhor Deus diz que este povo preservado seria visto como uma nação,
como um povo, como uma gigantesca família que viveria sobre os mesmos interesses. Depois, em Davi, o Senhor Deus estabelece um reino. Ele diz: este povo preservado, que é uma nação, é um reino. E quando nós falamos de reino, nós falamos da presença do rei. E aí então, finalmente, com a vinda de Cristo, Cristo que fora representado em todas as alianças do Velho Testamento, Cristo então encarnado, ele traz na plenitude do tempo o reino do Senhor nos seus últimos dias. Esse reino específico, esse reino de Deus, o povo do Senhor, a igreja, não começa com Cristo, começa com Adão e Eva, mas Cristo vem para inaugurar aquilo que nós conhecemos por últimos dias. A partir da primeira vinda de Cristo, foi inaugurado sobre essa terra os últimos dias da igreja do Senhor, que vai culminar com a sua segunda vinda e com a igreja sendo levada pelo Senhor para o céu. E é deste reino específico, não o geral, mas é deste reino específico, onde temos a sua inauguração nos seus últimos dias, na manifestação de Cristo. É deste reino que ele trata nas parábolas, e é deste reino que ele está falando na parábola do grão de mostarda. E é interessante porque nós podemos perceber isto, porque o Senhor Jesus está falando aqui de uma árvore, ele está falando aqui de uma planta, que de uma pequenina semente ela cresce, e esse crescimento aponta para o reino, porque os judeus, quando eles ouviam acerca da árvore, acerca da sombra, acerca das aves que pousavam, logo vinha à mente deles um texto muito conhecido de Daniel capítulo 4. Em Daniel capítulo 4 nós temos o sonho do rei. E lá nos versos de 10 a 12, refere-se a este sonho do rei Nabucodonosor. Diz assim: eram assim as visões da minha cabeça, o rei falando para Daniel, quando eu estava no meu leito, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande, crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. A partir do momento em que o rei conta o seu sonho, a sua visão, Daniel agora traz a interpretação, e Daniel interpreta pela ação do Espírito Santo da seguinte maneira: lá nos versos de 20 a 22 do capítulo 4 de Daniel: a árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até ao céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada. És tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte, a tua grandeza cresceu e chega até ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Portanto, para os judeus, para eles era fácil compreender a metáfora, o exemplo, a figura da árvore gigantesca que cresce, que se torna grande, que abriga os animais, cujas aves vêm e pousam, associar isso a um reino. Obviamente que em Daniel nós encontramos aqui a descrição do reino de Nabucodonosor, e que depois rui, depois cai, ele é humilhado. Mas quando o Senhor Jesus fala aqui do grão de mostarda, ele está falando de um reino que é eterno, de um reino que é muito maior do que o reino de Nabucodonosor. Ele está falando de um reino que não tem fim, um reino que é eterno. E esta é a intenção do Senhor, mostrar o reino de Deus específico. Portanto, quando você ouvir falar sobre reino de Deus, lembre-se, existe
a visão desse reino geral, desse reino que cobre todas as coisas, a providência de Deus com relação ao universo. Deus reina sobre a criação, mas também existe este reino específico, este reino do povo do Senhor, este reino dos eleitos, este reino que o próprio Deus estabeleceu. E aí, irmãos, quando nós entendemos que a parábola do grão de mostarda, com base em Daniel capítulo 4, nos fala de reino de Deus, não do reino geral, mas do reino específico, embora, obviamente, o reino específico esteja inserido no reino geral, mas aqui fala da igreja, fala do povo do Senhor. Nós podemos tirar aqui alguns significados que podem nos edificar e nos confrontar diante do Senhor. Portanto, o significado da parábola nos traz, obviamente, 3 aspectos que eu gostaria de destacar aqui com os irmãos. O primeiro aspecto da parábola do grão de mostarda mostra que o início do reino de Deus, dos eleitos do Senhor nessa terra, é aparentemente pequeno e frágil. É o que ele diz aqui nos versos 30 e versos 31, acompanhe comigo. Disse mais: aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Eu não sei se você já teve oportunidade de ver um grão de mostarda, mas o tamanho dessa semente, ela chega no máximo do tamanho da cabeça de um alfinete. Eu não sei, acredito que hoje ainda se usa aqueles alfinetes que você tem uma cabecinha pequenininha, não é? Sobretudo os alfaiates, quando vão fazer ali todo o traçado, todo o projeto de uma roupa, então ele não costura, ele vai colocando aqueles alfinetes. Aquele alfinete é uma agulhazinha que tem uma cabecinha pequena, portanto, o grão de mostarda é do tamanho da cabeça de um alfinete. É a menor de todas as sementes. É interessante que, a olho nu, a semente de mostarda é quase invisível. Quando você coloca uma semente de mostarda na palma da mão, quase você não consegue vê-la. De tão pequenina, de tão frágil. E é isto que o Deus está mostrando. Essa é a loucura do reino de Deus. O início do reino de Deus. E sempre que o Senhor estabelece a sua aliança, Ele vai começar pequenino, Ele vai começar como o menor de todos os grãos, Ele vai iniciar e alguém inteligente, na sabedoria mundana, vai dizer: isso não vai dar certo, isso não vai progredir, não há como isso ir para frente. Porque como é que Deus traz os inícios do seu reino? Primeiro com um casal, Adão e Eva, já depois do pecado. Daquele casal, Deus iria instaurar o seu reino. Depois vem o dilúvio, mata todo mundo. E aí 8 pessoas, Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras, 8 pessoas estão ali para recomeçar o reino de Deus. Improvável. Como é que o reino de Deus vai se estabelecer na vida dessas pessoas? E sobretudo Noé, que se descontrola, se embriaga, uma família problemática, um dos filhos vai lá e ri do pai, os outros 2 o cobrem, e aí então Noé estabelece maldição sobre um filho e bênção para os 2, e você olha e diz assim: isso aí não vai dar certo, isso não vai para frente. É interessante que o reino de Deus também, Ele dá continuidade, e Deus instaura uma nação por meio de um homem idoso, quase 100 anos, de uma mulher estéril. E Deus diz assim: do filho desta mulher surgirá uma grande nação. Mas como assim? Sara mesmo, quando ela ouve isso, ela ri. Isso é um absurdo. Sou velha, nunca tive um filho, sou estéril. E agora o Senhor Deus Todo-Poderoso está dizendo que nascerá de mim uma grande nação. Meus irmãos, quando nós olhamos para a vinda de Cristo, a igreja do Senhor nos últimos dias dá início com 12 homens.
covardes, incautos, pouco inteligentes. É como eu gosto de dizer, 12 homens improváveis. É assim que Cristo instaura os últimos dias. E meus irmãos, não apenas devemos olhar para esse início tão pequenino, tão frágil, tão improvável, aparentemente inglório, não apenas isto, mas vamos acrescentar a isso a perseguição impiedosa dos inimigos de Cristo contra esse povo. Satanás impiedosamente se levanta como um dragão para tentar destruir a igreja do Senhor. O mundo que tenta seduzir os filhos do Senhor para fazer com que eles se afastem de Deus, que eles percam a alegria da salvação, que eles fiquem apáticos, amarelados, impassíveis, distantes de Deus. E somado a isso ainda existe a carnalidade que é totalmente contrária ao Senhor. Meus irmãos, a igreja de Cristo, desde o Velho Testamento, nunca passou um minuto sequer sem ser perseguida. Ela é perseguida o tempo todo. Nós é que por vezes não atentamos para isto. Por exemplo, no Brasil, e vamos falar dos tempos atuais, como há uma perseguição clara, franca, revelada contra a igreja do Senhor. Como essa ideologia maldita, satânica, carnal, chamada socialismo, comunismo, tem se levantado contra a igreja do Senhor para destruir a família que Deus instituiu, para instituir os valores do Senhor, para instituir aquilo que Deus colocou na sua lei, e se levanta então uma ideologia maldita e que tenta de todas as formas calar a igreja. Meus irmãos, se nós continuarmos assim, muitos pregadores serão presos pelo conteúdo da sua mensagem. É a perseguição contra a família do Senhor, contra os eleitos de Deus. No Brasil, os nossos filhos não apenas são perseguidos, mas eles são colocados como alvo para que se transformem naquilo que o Senhor Deus Ele sanciona como pecado. Querem transformar nossos filhos em adúlteros, querem transformar nossos filhos em viciados, querem transformar nossos filhos em homossexuais, querem transformar nossos filhos em ladrões, querem transformar nossos filhos em corruptos, querem transformar nossos filhos em mentes que não acreditam mais na existência do Todo-Poderoso. Essa é a perseguição que vivemos hoje, e que se instaura nas escolas, na televisão, no desenhozinho animado que parece tão inofensivo. Não é teoria da conspiração, é a constatação de que a igreja ela é perseguida sempre, seja pelo ferro e fogo, seja pela ideologia ou pelos dois. A pergunta é: como essa igreja pode continuar? Como ela vai sobreviver? É por isso, irmãos, que ao olharmos o reino de Deus, que permanece incólume, ou seja, permanece intacto, desde a sua fundação lá no Éden, após a entrada do pecado, quando o Senhor Deus instaurou 2 povos, descendentes da mulher e descendentes da serpente. Haverá 2 povos sobre essa terra que lutarão entre si. Mas é claro que lá já há a promessa de que os filhos da mulher iriam esmagar a cabeça dos filhos da serpente. Como compreender isto? É por isso que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 18 até o verso 25, ele diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba?
onde o inquiridor deste século, porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que todos os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Meus irmãos, você não consegue ver um milagre nisto? Você não consegue perceber que a existência do povo de Deus hoje, ao redor do planeta, com tanta perseguição, com tanta maldade, só para que os irmãos tenham ideia, por ano, são assassinados brutalmente cerca de 10 mil cristãos, por ano. São perseguidos, querem a todo custo destruir a igreja de Cristo. É por isso que por vezes para nós, ela parece algo tão frágil, algo que aos olhos humanos poderia estar prestes a sucumbir, mas meus irmãos, é interessante porque quando nós percebemos que o início do reino de Deus, o específico, e a sua continuidade, e a plantação dos últimos dias por Cristo, numa sementinha tão pequena, nós percebemos que há um crescimento que vai em direção à glória. É o que nós vemos aqui no verso 32, na primeira parte. Cristo diz assim: essa sementinha, do tamanho de um grão de areia, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos. Eu não sei se você já viu um pé de mostarda, mas o pé de mostarda tem cerca de 3 metros de altura. Então, deixa eu levantar aqui minha mão. Então, a ponta do meu dedo não chega, pode chegar a 3 metros, com muita dificuldade. E é uma hortaliça. Daquela sementinha nós temos uma árvore que cresce e se torna grande. E aí você imagina, daquele grãozinho de areia, nós temos uma hortaliça gigantesca de 3 metros de altura. E o que nós vamos constatar é que a igreja do Senhor, o reino de Deus, mesmo perseguida e ameaçada, esse reino, ele continua crescendo ininterruptamente. Nós percebemos que ao longo da trajetória desta igreja, que passa por aflições, ela se torna escrava de nações, depois ela se torna livre, e depois quando se torna livre, o povo com o coração duro, fica flertando com os ídolos, flertando com os deuses estranhos, flertando com aquilo que entristece o Senhor. Nós percebemos que mesmo nesta condição, o reino de Deus permanece ininterrupto. Deus tem preservado os seus eleitos e tem feito com que esse reino, ele cresça rumo à glória. Historicamente, você sabe quando foi que a igreja de Cristo cresceu absurdamente no Império Romano? Não foi com a presença dos apóstolos. Não foi no momento em que o cristianismo era uma religião a mais. Estatisticamente, a igreja do Senhor cresceu absurdamente quando o Império Romano se levantou a mando da serpente, do dragão, do inimigo de Cristo, se levantou e decretou: nós vamos matar esta igreja
na face da terra. E o que nós temos historicamente é uma grande perseguição, uma perseguição cruel. E os romanos, eles tinham várias formas de entretenimento que são muito estranhas a nós. E uma forma que eles tinham era ir para um grande teatro ou um ambiente, uma grande arena, e eles primeiro colocavam animais contra animais. Depois eles disseram, não, vamos colocar homem contra homem, gladiadores. E podemos colocar também homens contra animais. E num dado momento, Nero, um dos piores imperadores contra a igreja do Senhor, teve a brilhante ideia de dizer, vamos colocar os cristãos na arena para que sejam devorados pelos animais e para que sejam mortos pelos gladiadores. Nós vamos varrer esse povo da face da terra. Nós vamos destruir essa religiãozinha que veio lá da Palestina de um tal de Jesus Cristo. E as Escrituras dizem que a atuação da igreja, a maneira como a igreja se comportou, foi o motivo para que esses espetáculos bárbaros deixassem de existir. Porque no momento em que eles colocavam dois animais, ou colocavam um gladiador e um animal, ou dois gladiadores, existia a torcida de um lado e a torcida do outro. E eles torciam com veemência, havia luta ali. Cada um querendo se salvar, cada um querendo ser mais violento do que o outro. Mas no momento em que eles colocavam igrejas inteiras no centro da arena, e estavam ali prestes a soltar, como os historiadores da época dizem, os cães, os lobos, os animais violentos, famintos para destruir aquele povo, besuntando alguns com sangue de animais para atrair a ferocidade dos bichos. As Escrituras dizem que os pastores diziam, vamos colocar as crianças no centro, depois serão rodeados pelas mulheres, e depois os homens estarão ali rodeando as mulheres, e os pastores e presbíteros estarão rodeando todo o grupo. Quem sabe, irmãos, os animais devorando os pastores, já não mais famintos, não venham destruir os homens, ou quem sabe destruindo os homens, preservamos as mulheres, quem sabe devorando as mulheres, preservamos as crianças. E eles formavam, pela liderança dos pastores, nessa formação na arena, se ajoelhavam e cantavam com entusiasmo, com muito entusiasmo, entusiasmo que não dependia de instrumento, não dependia de palmas, não dependia de dança, não dependia de ritmo, não dependia de nada, era apenas aquele desejo de adorar ao Senhor. Eles se ajoelhavam e cantavam em alta voz, nós adoramos o Cordeiro, aquele que reina sobre todas as coisas. E os pastores diziam, cantem alto, meus irmãos, porque se porventura alguns dos nossos irmãos aqui gemer ou gritar pela dor da ação dos animais, que não se ouça, que se ouça apenas hinos de louvor ao nosso Deus. E aí a plateia disse, está muito sem graça isto. Agora eu saio da minha casa, vou para a arena e não vejo uma batalha, não vejo uma luta, eu vejo um bando de pessoas sendo devorado e eles cantam e eles celebram esse rei. Que rei é esse? Quem é esse Cristo? Quem é esse Jesus de Nazaré que é capaz de fazer com que homens de qualquer posição social tenha essa atitude? E as Escrituras dizem que este foi o momento em que a igreja explodiu, foi o momento em que ela cresceu no meio daquela perseguição. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para este crescimento da igreja, que é loucura para a lógica humana, nós vamos descobrir que esse crescimento não acontece por causa dos crentes. Não é a estratégia dos crentes, não é a inteligência dos pastores, não é a sagacidade de líderes de igreja. O reino cresce porque Deus, em sua soberania, graça e misericórdia, fidelidade, decretou que este povo
já lá em Noé, decretou que este povo seria preservado na terra e cresceria para o momento de glória. Por isso, quando o Senhor Jesus fala desta árvore imensa, que vem de uma sementinha improvável, como um grão que se mistura aos grãos de areia, isso aponta para o poder de Deus, poder que humilha e confunde os ímpios. Os ímpios não conseguem de forma nenhuma entender isto. Como é que nós, em pleno século 21, encontramos pessoas que defendem princípios lá da antiguidade, pessoas que defendem princípios do Evangelho, princípios da lei de Deus? Como é que pessoas ainda acreditam nessas, segundo eles, entre aspas, baboseiras? É porque Deus, com o seu poder, tem sustentado e tem mantido o seu reino também para humilhar e confundir os ímpios. Quanto mais nos odeiam, mais o reino de Deus se estabelece. Como eu disse há pouco, 12 homens improváveis, 12 discípulos, e um foi substituído porque o outro foi traidor, o outro era covarde, o outro era incrédulo. Estou me referindo a Judas Iscariotes, a Pedro e também a Tomé. Pessoas improváveis. Mas o reino de Deus, ele existe para a glória e o esplendor por causa do seu rei. O reino de Deus não passa por isso, por nossa causa. Pelo contrário, às vezes até atrapalhamos. Ele acontece por causa da presença do Rei Cristo Jesus, que mantém a sua noiva, mantém o seu povo, e nada neste mundo, nada, nem ideologias, nem violência, nem mortandade, nem ameaças, nada, homem algum, ninguém pode ameaçar esta igreja dizendo que ela deixará de existir. Porque nem as portas do inferno, nem as portas da morte resistem à marcha triunfal deste reino sobre a terra. Nada. Nem o último inimigo a ser vencido, que ainda nos assola, que ainda nos causa dano, que é a morte, nem ela pode impedir a marcha triunfal do reino de Deus. E sabe por que isto? Porque o reino de Deus não depende de você nem de mim, mas está nas mãos daquele que por ele deu a vida e reina soberanamente. É por isso que Cristo nos mostra, na segunda parte do verso 32, que este reino ele também possui uma abrangência sem limites. No verso 32, na segunda parte, ele diz assim: a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Os comentaristas, eles são unânimes, e eu concordo com esta visão. As aves do céu são aquelas que vêm de longe e encontram abrigo, e possivelmente o Senhor Jesus está usando aqui na parábola uma metáfora, um símbolo para falar dos gentios de toda a terra. Deus planta um reino e isso atrai então as pessoas de todos os lugares para que elas estejam ali com o Senhor. E meus irmãos, nós sabemos que o reino de Deus, que sempre tem um começo tão pequenino, tão improvável, tão frágil, como nós vimos no casal lá no Éden, como nós vimos a família, tanto de Noé quanto de Abraão, dessa nação, desse reino, na vida de Davi, nós vemos que esse reino, ele agora, na vinda de Cristo, ele se manifesta a todos os povos.
Por isso, meus irmãos, o momento mais glorioso da nossa vida não está no nosso emprego, na nossa família, nos nossos bens, no nosso prestígio, na nossa fama, no reconhecimento das pessoas. Não, o momento mais sublime que nós viveremos não está nessa terra. Porque esse reino que abriga todos os povos da terra, porque Deus tem os seus eleitos espalhados por toda a terra, certamente terá o seu glorioso dia, conforme nos diz Apocalipse, capítulo 5, versos de 1 a 14, diz assim, ouça o que a palavra de Deus nos diz, e se alegre com esta profecia que há de se cumprir. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que clamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque fostes morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número eram de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo, àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam, amém. Todos os anciãos prostraram-se e adoraram. É claro que esse evento da abertura do livro já aconteceu, não há de acontecer, já aconteceu. Cristo com poder já fez isto. Mas o que nós encontramos aqui é que este Cordeiro, ele morreu para comprar os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E o que esse texto aponta é que um dia nós estaremos diante do Senhor para adorá-lo. Meus irmãos, o reino de Deus atingirá a sua maturidade plena quando nós estivermos diante do Senhor no céu. Você sabe que às vezes eu fico pensando comigo mesmo, eu tenho certeza de que quando eu estiver no céu, não por meus méritos, mas pelos méritos do Cordeiro, eu vou olhar para esse mundo e dizer, como é que eu pude me apegar? Como é que eu pude amar situações mundanas que não eram eternas? Como é que eu pude amar desvairadamente a minha carreira, os meus estudos, o meu emprego, o concurso público? Como eu pude amar isso mais do que, por vezes, aquilo que estava sendo guardado para mim, por causa do Cordeiro?
Irmãos, nós precisamos desenvolver essa visão de que estamos aqui de forma tão passageira, tendo os nossos filhos, tendo a responsabilidade de ensiná-los a amar a Cristo, para que eles, na sua passagem passageira, eles também ensinem aos seus filhos e os seus filhos e às gerações que vêm, para a glória do Senhor. Porque de fato, irmãos, este processo há de se completar na eternidade. Usufrua do que Deus tem dado a você, meu irmão, mas não transforme isto num ídolo que destrói a sua vida, a vida da sua família e a vida da sua igreja. Olhe para o reino de Cristo, esse reino cujo tesouro não pode ser roubado por ladrões, nem corroído por pragas. Se Deus nos tem dado situações de usufruto nessa terra, a Ele toda a glória. Se Deus não nos tem dado o usufruto sobre essa terra de bens materiais, a Ele toda a glória. Irmãos, devemos parar de reclamar, devemos parar de ser gananciosos, e precisamos ser mais crentes, olhando para o Cordeiro que abriu o livro, e que tem preparado para os seus filhos, que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Esta é a dimensão do reino de Deus. É por isso que Cristo diz, com todas as letras: mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Meu irmão e minha irmã, você tem pensado nestas coisas? Você tem pensado no reino de Deus? Você tem priorizado isso na sua vida? Você tem tentado não só viver, mas ensinar isso, os homens às suas esposas e o casal aos seus filhos? É por isso que eu quero trazer aqui algumas aplicações para nós, com relação ao reino de Deus, a este reino que se assemelha à menor de todas as sementes e à maior de todas as hortaliças. Meus irmãos, aos olhos humanos, a igreja tem tudo para sucumbir. Tudo. Problemas internos, nós nos desviamos da doutrina da palavra, nós buscamos só o nosso conforto, queremos uma igreja que seja uma igreja razoável, uma igreja bacana, uma igreja cuja pregação me faça crescer, uma pregação que me coloque lá em cima, que venha enaltecer a minha autoestima, pastores que venham trazer palavra, que nunca me confrontam, mas apenas levantam o meu moral. Sabe, irmãos, é interessante porque nós somos pecadores o tempo todo. É por isso que, ao olharmos para as Escrituras, Deus tem levantado homens, profetas, líderes, pastores, os apóstolos, o próprio Cristo, que o tempo todo fala contra o nosso pecado, mostrando que o caminho é o caminho da graça e da misericórdia. Esses são os problemas internos. Existem também os problemas externos, as ideologias, as perseguições, os exércitos, a espada, a metralhadora, a forca, a violência. Por isso, meus irmãos, aos olhos humanos poderíamos dizer, eu acho que a igreja, ela não se sustenta nos próximos 100 anos. Se Jesus não vier nesses próximos 100 anos, eu acho que a igreja vai sucumbir, ela não vai suportar, porque é como uma pequenina semente, frágil e pequena. Mas, meus irmãos,
não nos esqueçamos de que é o poder de Deus que planta, que faz crescer e que preserva em segurança o reino sobre essa terra. É o Rei Jesus, é Cristo reinando. É por isso que eu tenho certeza absoluta que se no Brasil vier uma perseguição física, onde eles tentem, como já se tentou em tantas nações, sobretudo comunistas, socialistas, de exterminar por completo a crença no Senhor, eu tenho certeza, meu irmão, que você, sendo um eleito de Deus, mesmo vendo o crânio do seu filho sendo espatifado por um fuzil, mesmo vendo sua esposa sendo estuprada e morta, para que você negue, nós iremos preservar a nossa fé. Sabe por quê? Porque a força vem do Senhor. Se você olha para si mesmo, você diz assim: eu não suportaria, mas vai suportar caso isso aconteça, porque não é de você, é de Deus. É Ele quem sustenta, é Ele quem preserva, é Ele quem faz com que este reino continue, e nós somos parte deste reino. Por isso, meus irmãos, nós sabemos que o reino de Deus, a igreja do Senhor, vive nas tempestades, nas incertezas, nas angústias, mas nós estamos marchando com triunfo para a glória eterna. Você está assustado com o que tem acontecido com a igreja? Os problemas internos, as aberrações, o humanismo, esse temor de homens. Você tem se assustado com isso? Você tem se assustado com a perseguição externa, com o que pode vir futuramente, sobretudo no Brasil? Meus irmãos, o reino de Deus será preservado pelo poder de Deus em meio às tempestades das incertezas e das angústias, e um dia ela será livre e gloriosa, em toda a totalidade, em toda a sua extensão, porque não é o homem com a sua habilidade, mas Deus, de usar a sua graça, misericórdia e fidelidade. E o que nos alegra é que nós somos parte deste processo, também por causa da graça divina. Eu sou parte desse processo do reino de Deus, porque o Senhor Deus me tem dado a graça, o privilégio de participar deste reino eterno, este reino indestrutível. É só a graça de Deus. Por isso, meus amados, a causa da grande abrangência do reino não é o pecador. A causa da grande abrangência do reino é Cristo. É Cristo. Porque por meio dele todas as coisas foram feitas. Ele mesmo veio e morreu pelos eleitos. Ele mesmo tem reinado sobre este reino e tem feito isto desde a sua primeira implantação lá no Éden. Cristo tem reinado sobre todas as coisas, e ele, não o pecador, não as denominações, não as igrejas, mas ele é a garantia da existência deste reino. Há 2000 anos, 12 homens improváveis foram semeados nessa terra para expandir pelo mundo a igreja de Cristo. Hoje, no Brasil, no ano de 2018, estamos aqui reunidos adorando ao Cordeiro. Você acha que isso é estratégia humana? Não, tudo é por causa de Cristo. Que sejamos, portanto, irmãos, felizes em saber que participamos de um reino poderoso, um reino que há de ser preservado, e um dia estaremos nas bodas do Cordeiro, vendo todo o resultado final, porque vivemos a glória do Cordeiro, mas não em toda a sua intensidade. Um dia vamos viver toda a intensidade da glória do Cordeiro, e viveremos felizes para sempre, sem pecado, sem perseguição, sem incerteza,
apenas usufruindo da comunhão de Cristo por toda a eternidade. Oremos ao Senhor. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, nós te louvamos porque não depende de nós, depende unicamente do Cordeiro. Esta sementinha improvável, plantada, tão frágil, tão pequenina. E, ó Deus, todos os começos ou recomeços do teu reino é assim. Ó Senhor, hoje olhando para a figura de missionários, pessoas frágeis, que se lançam em lugares tão hostis, e ali pregam o Evangelho, e ali plantam uma sementinha pequena, e o Senhor, pela glória, soberania, graça e fidelidade, faz crescer, e anos depois, naquele lugar, onde outrora se blasfemava contra o nome de Cristo, levanta-se um povo que glorifica o Cordeiro que abriu o livro e que há de chamar seus eleitos de todo povo, língua, tribo e nação. Ó Senhor, muito obrigado por isto. E dá-nos, ó Deus, a alegria de sermos cada vez mais envolvidos neste reino. Afasta-nos, ó Senhor, do reino das trevas. Afasta-nos, Senhor, do reino deste mundo. Afasta-nos, Senhor, do Deus deste século. Porque a tua palavra diz que o mundo jaz no maligno, mas o teu reino é o reino de paz, de alegria, de certeza, de felicidade. E que saiamos daqui, ó Deus, contagiados com esta verdade, sabendo que estaremos com o Senhor pela eternidade, e este reino continua firme, continua sem parar, a sua marcha triunfal, até aquele dia, quando estaremos contigo por toda a eternidade, vivendo as bodas do Cordeiro. Por isso, ó Pai, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, o fruto e toda a preservação e atuação do Espírito Santo estejam sobre este povo que é parte deste reino e sobre toda a igreja de Cristo espalhada nessa terra que hoje, no dia do Senhor, prestou culto até o dia da vinda do Cordeiro, do noivo amado, que nos levará para a eternidade. Vem, Jesus, leva-nos como tua noiva, leva-nos como a tua igreja, o teu povo, Senhor, povo este comprado pelo teu sangue, e o Senhor mesmo, com vigor e força, é aquele que abriu o livro e concedeu salvação aos eleitos de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Há algum visitante aqui no nosso meio que está pela primeira